E aí, Domingão, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. Pois é, que sábado, hein? Para o torcedor azulino, mágico. O Leão é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Pode perder a liderança ainda nesse domingo, sim, mas sente o gosto da ótima campanha que faz sob o comando do Daniel Paulista e venceu o Amazonas ontem, cumprindo seu papel, 100% de aproveitamento por enquanto dentro de casa, 3 jogos, 3 vitórias, além dos 3 empates fora de casa. O Remo invicto na competição. O Paysandu, mais uma derrota, decepcionando seu torcedor, um futebol abaixo da crítica, pífio, sem vontade, confuso. E olha, vai ter desdobramento sim, pode ser um domingo meio que atrapalhado e confuso para o Paysandu, que chega sob pressão para a decisão do Campeonato Paraense, que será disputado essa semana, na quarta e no domingo, contra a equipe do Remo. 2 opostos, mas repá é sempre repá, não dá nem para falar sobre a decisão. Vamos só analisar o que aconteceu nos jogos de ontem, né? E já para você que está ligado aqui no Tomazão TV, vai ter mudança? Eu acho que vai. Não sei se antes do repá. Pode até ser que hoje já aconteça algum tipo de notícia bombástica, principalmente pelos lados da Curuzu. É realmente complicada a situação. Só não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like para a gente fortalecer o conteúdo, porque vem aí o sorteio dos 50 mil, um super prêmio para você inscrito aqui no nosso canal. Lembrando que ontem tivemos 2 jogos, né? O Remo venceu o Amazonas e o Paysandu perdeu com um gol no último minuto, né? Para o time do Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira. E simplesmente o Paysandu é o vice-lanterna da competição. E por outro lado, o Remo é o líder da competição com 12 pontos. Realmente são 2 opostos, né? Numa semana que vão decidir o Campeonato Paraense. O Remo não fez um grande jogo, não fez, mas não interessa, ganhou o jogo. Como disse o próprio técnico Daniel Paulista, vai na análise dele, na leitura do jogo dele, o Remo em alguns momentos teve dificuldades, não sei, pela pressão, muito calor. Bom, não foi uma tarde assim de um futebol exuberante, mas foi eficiente, foi eficaz e venceu a equipe do Amazonas, que foi um grande adversário, e não sei como é que o Amazonas, jogando essa bola, está lá na rabeira, né? O último colocado hoje na tabela da 2ª divisão. Daniel Paulista, fala pra gente, fazendo a análise e a leitura da vitória do Remo diante do Amazonas por 1-0 ontem à tarde no Mangueirão. Tá na tela. A tarde e noite feliz, porque independente de como foi o jogo, é mais uma vitória. É uma liderança momentânea, mas é uma liderança, né? Só quem trabalha, quem está no dia a dia sabe o tanto que é difícil estar onde nós estamos hoje, mas nós continuamos trabalhando sabendo das nossas dificuldades, dos erros que nós estamos cometendo dentro dos jogos. Acho que assim, o jogo teve bons momentos de dificuldade, muitos deles proporcionados por nós mesmos no momento de atacar. Acho que a gente se precipitou em muitos momentos de forçar o passe de uma maneira não tão organizada como poderíamos, e aí aconteciam erros de passe e a equipe do Amazonas vinha para o contra-ataque, principalmente com o seu atacante do lado direito, tentando buscar as costas do Sávio ali. Ficou uma situação perigosa e a gente não conseguiu no primeiro tempo ter mais o controle do jogo, ter mais essa tranquilidade, mesmo depois de ter feito o gol. A equipe que foi, principalmente o segundo tempo, quando tivemos um jogador a mais, onde nós sempre tivemos o controle do jogo, mas sempre ficou um jogo tenso no sentido de o Amazonas a qualquer momento, aquele jogo que o cara pode acertar um chute, pode ter uma bola parada, né? E esse controle de jogo acho que é uma situação que a gente pode tentar melhorar para continuar dentro do processo. Mas assim, estou muito feliz com aquilo que a equipe apresentou, mais uma vez defensivamente se portou bem, sólido, mais um jogo sem sofrer gol, mais uma vitória, tem muitos pontos positivos, mas claro, a gente também a gente sabe internamente que a gente pode melhorar em várias outras situações para melhorar o nosso rendimento e continuar brigando entre os primeiros colocados.
Aí o técnico Daniel Paulista, que agora já tem a reapresentação neste domingo. Os jogadores do Remo não vão ter folga, trabalham no domingo, segunda e terça, para o jogo da quarta-feira contra o Paysandu, 9 da noite no Mangueirão, primeiro jogo da decisão do Parazão 2025, né? O Alan Rodrigues acabou não atuando, está com problema muscular, está fora do jogo, e o Remo não vai poder contar com alguns jogadores daqueles últimos que foram contratados, inclusive o Regis, né, que entrou ontem no segundo tempo, fez um gol e acabou não tendo o gol validado, mas tem o PH, tem outros jogadores, o Pedro Costa, o Luan Martins, jogadores que não podem jogar no Campeonato Paraense. Bom, Atlético de Goiás e Novo Horizontino, Chapecoense e Criciúma, Atlético Paranaense e Botafogo, Operário e América Mineiro, jogos desse domingo. Goiás e Avaí, esse jogo aí é interessante, lá das cabeças lá. Segunda, 19 horas. Na terça, mais 2 jogos para fechar a rodada. O CRB com o Cuiabá e o Atlético com o Vila Nova. Bom, para falar do Paysandu, não tem muito o que falar. O Luizinho ontem, mais uma vez, tentou uma escalação, né? Entrou com o Del Valle, que saiu contundido. Depois fez uma alteração, colocando o Eliel, talvez fosse o Nicolas ali, e André Lima. E, cara, foi um futebol altamente confuso, sem objetividade. O primeiro tempo, o Paysandu até que ainda conseguiu chegar em alguns determinados momentos ao gol do Volta Redonda, que parece que até aquele momento parecia que não estava a fim de jogar, que o 0-0 ou o empate seria um grande resultado. Mas no segundo tempo, de repente, o Volta Redonda foi para cima e o Paysandu se encolheu, não teve forças, foi dominado, né? E teve bola na trave, o Matheus Nogueira salvando diversas oportunidades. Cara, para mim, o reflexo de tudo é a entrevista coletiva do Luizinho Lopes depois do jogo. Nunca tinha visto isso. Observa aí. Boa noite. Enquanto a bola está rolando e o juiz não apitar o final da partida, né, você tem que estar atento até o último segundo. Assim nós fomos coroados com um gol lá contra o Goiás, né, e hoje fomos penalizados no último segundo. O Paysandu segue tendo erro nas tomadas de decisões dentro de campo? Olha, naturalmente, se a gente passa nessa quantidade de jogos sem vencer, porque está faltando alguma coisa, né? E entre tomadas de decisões, né, não só isso, um contexto geral, a gente tem que tá se ajustando melhor. Eu preciso também, né, talvez organizar melhor a equipe dentro de campo para que os jogadores possam tomar melhores decisões. Para finalizar, o Paysandu perdeu para uma equipe que não ameaçou durante o jogo inteiro? Não, eles ameaçaram, eles conseguiram finalizar, assim como também nós tínhamos a oportunidade de poder ter tomado melhores decisões e ter finalizado mais na partida. Falar o quê? Não tem nem um minuto de... Isso é entrevista coletiva do técnico após a derrota para o Volta Redonda. O Paysandu é o 19º colocado, tem 2 pontos. Está realmente uma situação muito complicada e entra na semana da decisão do Campeonato Paraense. Será que vai ter desdobramentos? Eu acho que vai ter. Executivo, talvez fosse a primeira peça. Nem é o técnico Luizinho o grande culpado, porque não foi ele que montou esse elenco, né? Ele já pegou o elenco já montado pelo Executivo. Então, o presidente Roger tem que ter a cabeça muito no lugar, muito sereno, para tomar a decisão. É a semana da decisão do Campeonato Paraense. Se for antes, quem é que assume? Quem é que comanda? O comandante você não pode tirar nesse momento. Então, jogadores são os que têm. E muitos deles não vão poder jogar a decisão do Campeonato Paraense e com a série de jogadores contundidos, como o Quintana, o Martinez, o Rossi, que não sabe se vai poder jogar, perdeu o Del Valle, né? Então, realmente está complicado, mas que vai ter mudança, vai. E se tiver informação, pode ficar ligado aqui no Tomazão TV, que a gente traz para você. Vai ser um domingo tenso e a gente vai acompanhar para você. Um abraço, fiquem bem.